de participação especial, o especialista da área da Previdência, né, o doutor André, está aqui comigo, né, para poder trazer aí um tema extremamente importante. Aposentadoria da pessoa com deficiência. É a informação que vamos trazer hoje nessa participação especial. O telefone está liberado também para você fazer aí a sua intervenção, sua pergunta. Fique à vontade. Vem para cá, André. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Prazer Fabiano. te receber aqui mais uma semana. É um prazer aí, telespectador, mais uma semana. E hoje vamos falar sobre esse tema extremamente importante, aposentadoria da pessoa com deficiência. Tem diferença, né? É importante a gente abrir esse parênteses. Isso, tem diferença, né? Uma pessoa, uma portadora, né, de deficiência, ela tem certas limitações no dia a dia, né, Fabiano? Então a lei garante também um tratamento diferenciado para essas pessoas. É importante que essas pessoas tenham condições mais benéficas ali, principalmente ali também em relação à aposentadoria. Você, inclusive, preparou aí uma apresentação com alguns tópicos importantes a serem enaltecidos. Sim, então hoje a gente vai falar, né, a respeito da aposentadoria de pessoa com deficiência, e eu separei aqui algumas informações importantes. A gente está sempre, cada programa aqui, falando sobre um tema importante, e hoje a gente vai falar especificamente ali para as pessoas com deficiência. Vamos começar aqui dando um exemplo, né? Então é sempre bom começar dando um exemplo. Hoje vamos falar sobre o Daniel. Um exemplo aqui, o Daniel, ele é cadeirante, e com isso tem, né, a dificuldade ali de se locomover, e ele trabalha com telemarketing. O Daniel, no caso aí, pela função que ele exerce de telemarketing, a sua deficiência não impacta diretamente no trabalho que ele exerce, né? Ele trabalha sentado ali, o seu computador, então isso não impacta diretamente, mas isso não quer dizer, no caso aí, que o Daniel possui ali as suas dificuldades. O Daniel, quando ele acorda, ele vai ter dificuldade para preparar seu café da manhã, para se higienizar, tomar banho, para o caminho até o trabalho, pegar ali o transporte público, se locomover ali na cidade. Como a gente sabe, o urbanismo às vezes falta com esse tipo, com essas pessoas, calçada que não tem acesso com rampa, muitas escadas. Então, o Daniel sofre ali uma certa inúmeras dificuldades no seu dia a dia, né? E por isso, com isso, né, ele tem ali as suas dificuldades, apesar de o seu trabalho, ele conseguir trabalhar, né, conseguir exercer as suas funções, né, de trabalho, ele possui uma série de dificuldades no seu dia a dia, né? Então, o Daniel, no caso aí, ele tem direito ali, vai ter direito a alguns requisitos, né, alguns privilégios que a lei fornece para esse tipo de pessoas. Então, o que é aposentadoria com a deficiência, né? Quem tem direito, no caso aí, precisa, no caso, comprovar a deficiência, né? A gente vai ver como que faz para comprovar essa deficiência. A gente também precisa comprovar que a pessoa trabalha na condição com a deficiência. Então, apesar, no caso, por exemplo, a pessoa trabalhou durante o tempo, não possuía a deficiência, mas em decorrência de algum acidente ou alguma situação na sua vida, passou a ser deficiente, né? Então, ela vai precisar comprovar esse período ali que ela trabalhou com deficiência, né, para ali atingir os requisitos da aposentadoria com deficiência, né? Passando mais um pouco ali à frente, conforme a gente falou aqui, né, o conceito de deficiência. No caso ali, a deficiência tem que trazer ali impedimentos de longo prazo. O que é esses impedimentos de longo prazo? Que traga ali impedimento por mais de 2 anos. Por exemplo, se uma pessoa sofreu um acidente, precisou engessar a perna, colocar pino, ela vai ter essa condição ali, pode ser que ela fique ali 1 ano, 1 ano e meio, né? Então isso não é impedimento de longo prazo, então ela não se caracteriza ali na função de deficiência. Além disso, a deficiência, no caso, é de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Mental, aquelas pessoas que, por exemplo, possuem um retardo mental. Natureza física, pessoas que têm amputação de algum membro. Intelectual, né, e sensorial também, cegueira total, surdez, né? Então, esses tipos de deficiência. E, conforme ali, tem mais esse requisito, dificuldades do dia a dia, né, que lhe tragam ali
dificuldades, conforme o exemplo que eu apresentei aqui do Daniel, né? Então, a pessoa ali, ela possui uma série de dificuldades no seu dia a dia, que em comparação com uma pessoa que não possui a deficiência, é totalmente diferente, né? Então, a lei da sua carta maior, né, na sua Constituição, tem ali o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, que não é somente tratar os cidadãos como iguais, é tratar também os desiguais de forma desigual, né, para trazer ali uma condição especial para essa pessoa que possui as suas dificuldades, para viver plenamente em condições de igualdade com as demais pessoas. E passando, né, mais um pouquinho à frente, a gente tem aqui, importante a gente diferenciar aí, que a deficiência é diferente de incapacidade. E isso tem algumas consequências também, é importante saber essa diferença. A deficiência, a pessoa ela consegue trabalhar, porém, ela possui limitações. Então, no caso do Daniel, a pessoa ali consegue trabalhar como telemarketing, apesar de ser cadeirante, mas ela possui uma série, né, de limitações, de dificuldades. Então, a deficiência é um conceito mais amplo. E a gente tem também ali no caso de incapacidade. A incapacidade, a pessoa não consegue trabalhar de forma nenhuma, para qualquer atividade, né? Então é de forma permanente, ela não vai conseguir trabalhar. Ela foi acometida com alguma doença, ou às vezes com algum acidente aí, que ela não vai conseguir trabalhar. Então, a deficiência consegue trabalhar, nesse caso, ela pode contribuir perante o INSS, né, e ter direito, no caso, à aposentadoria, né, para pessoas com deficiência. E a pessoa que possui incapacidade, ela pode ter direito a um auxílio-doença, se no caso ali essa incapacidade for de forma temporária. Ela pode ter direito à aposentadoria por invalidez. Veja, é uma aposentadoria diferente, né? Aposentadoria por invalidez. A pessoa, no caso aí, ela está incapacitada de forma permanente para o trabalho. Então, a aposentadoria por invalidez, a pessoa não planeja, foi um acontecimento na vida dela, alguma doença que ela foi acometida, algum acidente, que em razão disso ela vai precisar se aposentar. Então é importante saber essas duas diferenças do conceito de deficiência e incapacidade, porque em decorrência dessa diferença a gente vai ter benefícios do INSS diferente, né, para essa pessoa. Então vamos começar falando aqui dos tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência. A gente tem dois tipos de aposentadoria específica e especiais para essas pessoas com deficiência. A gente tem a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos começar falando aqui da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, conforme, né, eu falei, a lei tem um tratamento diferenciado para essas pessoas. Então, na aposentadoria por idade, por exemplo, para os homens, serão de 60 anos e para as mulheres de 55 anos. Então, a gente já observa aqui uma diferença em relação à aposentadoria comum por idade da pessoa que não possui ali a deficiência. Ou seja, na aposentadoria comum, a idade para os homens são 65 anos. Aqui, na aposentadoria da pessoa com deficiência, são 60. Então, a gente já observa ali uma redução de 5 anos. Também para as mulheres, né? Na aposentadoria comum, são de 62 anos para as mulheres. E no caso da aposentadoria por deficiência, são 55. Então, redução de 7 anos, né, nesse tempo aí de contribuição. Além disso, é preciso ter também 15 anos, né, de contribuição. Além dessa idade, precisa ter 15 anos ali do tempo de contribuição. Agora, um ponto importante. É importante, né, informar aqui, é o seguinte: esses 15 anos tem que ser a pessoa trabalhando na condição com deficiência. Então, por exemplo, se Maria trabalhou durante 10 anos como cabeleireira e depois foi acometida ali com um acidente, ficou cadeirante e, no caso ali, trabalhou por mais 5 anos na condição de deficiente, não vai ser possível ali somar esse tempo de 10 mais 15 anos para aposentadoria por idade. Então, tem que ser 15 anos exclusivamente na condição de deficiente, e comprovar isso perante o INSS. Pode passar um pouquinho mais o slide aí. E 180 meses de carência. Agora, voltando ao exemplo aqui. A pessoa trabalhou com 10 anos como cabeleireira e 5 anos na condição de deficiência. Ela não pode, no caso aí, somar esse tempo de contribuição na aposentadoria por idade.
mas ela pode aproveitar o tempo de carência. Então, ela pode ter ali seus 15 anos de carência. A carência conta. Passando mais um pouquinho aí, a gente tem também, conforme a gente já falou, um quesito importante é que nessa aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, o grau, né, da deficiência da pessoa não faz diferença. A gente vai ver no caso aí que a lei divide em 3 graus essa diferença, né, deficiência leve, moderada e grave. Aqui na aposentadoria por idade não faz diferença nenhuma, pode ser tanto leve, moderada como grave. Basta ali atingir, né, a idade e os 15 anos de trabalho na condição de deficiência. E o valor da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência? A gente tem a média, né, dos 80 maiores salários. Como que faz esse cálculo? A gente pega todos os salários que a pessoa, né, possuiu durante a vida ali, na condição de deficiente, desde julho de 94, a gente tem um limite ali até de julho de 94, soma tudo e divide pelo meses, né, de contribuição, a gente vai chegar nessa média. E nessa média ainda vai excluir os 20% menores salários e considerar apenas 80% maiores salários. Então a gente tem essa média de 80%. Só que não acabou ainda não. A gente ainda vai aplicar um fator ali de 70% e vai somar mais um ano, né, mais 1% no caso aí, para cada ano de contribuição que possuir. Então, por exemplo, uma pessoa ali que atingiu ali os requisitos para aposentadoria por idade, que é a pessoa com deficiência, ela possui ali 60 anos, homem, e 15 anos ali de contribuição. Qual que vai ser o valor, no caso da aposentadoria dela? A gente vai ter essa média de 80%, mas chegou na média, vai aplicar esse fator de 70%, então ali já vai sofrer uma redução nesses 70%, e considerando que a pessoa, no caso, ele possui mais 15 anos, né, ela possui 15 anos de contribuição, então ela vai ter um acréscimo ali de mais de 15%. Então 70% mais 15%, 85%. Então será, no caso aí, 85% dessa média. Então eu sei que é um pouquinho ali complicado, né, essa questão de cálculo, mas é bom ali ficar sabendo. Outro ponto ali de diferenciação da aposentadoria comum por idade. O fator de multiplicação a gente tem ali que é de 60%. Né? Na aposentadoria para pessoa com deficiência, a gente tem ali de 70%. Né? E tem outros ali critérios também que diferenciam. Então vamos falar agora também da próxima espécie da aposentadoria. A gente também tem agora aqui a aposentadoria por tempo de contribuição, né, para pessoas com deficiência. Nesse caso aqui, não se exige idade mínima. A gente já observa aqui uma diferença em relação à aposentadoria por tempo de contribuição das pessoas, né, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição comum. Ou seja, depois da reforma da Previdência em 2019, a gente tem uma idade mínima, né, nas aposentadorias por tempo de contribuição. Aqui, para as pessoas deficientes, não se exige essa idade mínima. Então, a reforma da Previdência ali não a prejudicou em relação a isso. Basta somente ali a pessoa que possui a deficiência ter ali a quantidade mínima ali do tempo de contribuição e não vai precisar ali de contar com a idade. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que considerar o grau de deficiência. Né? Conforme eu havia falado, a lei divide ali, são 3 graus, né, de deficiência. A gente tem deficiência leve, moderada e grave. E dependendo ali da deficiência, vai ser um tempo de contribuição específico necessário. Né? Então, vamos passar mais um pouquinho à frente para a gente ver como que funciona isso daí. Então, homens, no caso, a deficiência ali de grau grave. Então, precisa ali ter 25 anos de tempo de contribuição. Olha só, na aposentadoria por tempo de contribuição comum, são 35 anos para os homens. Aqui, para a pessoa com deficiência, são 25 anos, sendo do grau grave. Então, a gente já observa ali uma redução de 10 anos de tempo de contribuição. Veja, mais uma condição benéfica para, né, essas pessoas com deficiência. E a gente tem ali, no caso ali, grau médio, 29 anos, a deficiência de grau leve, 33 anos de tempo de contribuição. A gente também, passando um pouco mais à frente, a gente tem em relação também às mulheres, né? Passando mais um pouco o slide aí, a gente tem as mulheres, né? O grave, 20 anos, o grau médio, 24 anos, e a dificuldade ali do grau leve, 28 anos. E no caso, né, é possível, além disso, converter esse tempo, né, a pessoa
No caso do exemplo ali, a pessoa que trabalhou durante 10 anos como cabeleireira, normal, e posteriormente foi acometida ali com uma deficiência, né? Ela pode aproveitar esse tempo, né, esses 10 anos, para contar como tempo de contribuição. Ela não vai, no caso ali, contar para a aposentadoria por idade, mas pode contar ali como para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ela pega esses 10 anos e vai somar mais esses 5 anos, né, no caso ali, da pessoas com deficiência, na condição de deficiência. E vai aplicar ali um fator de aumentar esse tempo ali na condição, né, da pessoa estar com a deficiência. Então, geralmente ali tem um aumento ali, né, de às vezes de 20%, 30%. Existe uma tabela na lei que mostra tudo certinho quanto que vai aumentar esse tempo de contribuição. Então, provavelmente nesse exemplo, pode ser que a pessoa ali tenha mais 2 anos de acréscimo. Ela trabalhou ali 5 anos na condição com deficiência e esse acréscimo mais de 2%. Tá? Então, isso aí, ela pode ter esse direito a ter esse tempo de contribuição majorado, maior. A gente tem, no caso, aí, o valor da aposentadoria, né, por tempo de contribuição. A gente tem uma regra ainda mais benéfica, né? O valor aqui é muito mais vantajoso na aposentadoria por tempo de contribuição, porque não vai ter nenhum fator de redução. Basta somente ali, né, vai ser somente a média dos 80% maiores salários, né, o que é ótimo, né? A pessoa ali vai ter a média de todos os seus salários, vai excluir os 20% menores, vai considerar apenas os 80% maiores. E não vai ter nenhum fator de redução. Então, certamente tem um valor ali maior de receber no valor da sua aposentadoria. E outra condição, a gente tem também o tempo de serviço exercido em atividade especial. O que é isso? O segurado ali, né, que ele é portador de deficiência, ele vai trabalhar ali numa condição, né, no ambiente de trabalho, exposto a agentes nocivos, né, exposto a agente químico, físico, periculosidade. A gente sabe que as pessoas que também trabalham nesse tipo de ambiente têm um tempo de aumento também, né, pode aumentar esse tempo de contribuição. E se a pessoa trabalha, a pessoa é deficiente e trabalha nessa condição, ela vai ter direito também a majorar esses dois, né, esses 2 pontos aí? Né, infelizmente não. Tá? Então ela vai ter que escolher, no caso aí, qual vai ser mais vantajoso para ela. Vai considerar o aumento ali na condição de deficiente ou o aumento na condição, né, do ambiente de trabalho ser exposto a agente nocivo. Então, ela vai ter que considerar ali qual é o mais vantajoso. Não pode ali somar as duas. E passando um pouco mais à frente ali também, como que é feito, né? Como que é constatado a deficiência, qual que é o procedimento? Você vai lá, dá entrada, né, no seu pedido de aposentadoria, né, para a pessoa com deficiente, e o INSS ali vai agendar 2 perícias para você fazer. Vai passar por uma avaliação médica, para confirmar ali a existência da deficiência, quando iniciou, né, se tem possibilidade de agravamento da deficiência. Então, é isso importante para definir, no caso ali, a existência mesmo, né, no caso da deficiência. O médico vai fazer um exame clínico, né, físico ali, para verificar se realmente possui a deficiência, desde quando surgiu. Além disso, a gente também tem uma avaliação biopsicossocial, é outra perícia que faz também. E nesse caso aí, vai ser para determinar o grau da deficiência, né? Então, a gente tem esse índice de funcionalidades brasileiro, que é um formulário, no caso ali, que o perito vai preencher enquanto faz a perícia, uma série de classificações. Se a pessoa, por exemplo, possui limitações de se locomover, de se higienizar, nas funções do corpo, se sofreu algum agravamento, no caso ali, se a pessoa, por exemplo, nas suas funções digestivas, respiratórias, foi impactada, a pessoa se locomover no dia a dia foi impactada também. Então, tudo isso é uma série de perguntas, muitas perguntas, e vai somando a pontuação, né? Dependendo ali do grau de dificuldade, a pontuação vai sendo maior. E ao final tem o somatório ali da pontuação, vai averiguar, no caso ali, em qual vai se enquadrar, se é na dificuldade ali do grau leve, ou da moderada, ou do grave, né? Então, isso tem consequências ali para o tempo de contribuição na aposentadoria, tempo de contribuição, conforme a gente viu anteriormente. E quais documentos ali, né, que comprova que a pessoa é portadora, que você tem que levar ali no dia da perícia? Então, a gente tem ali o laudo médico, que é muito importante, o relatório médico, o atestado, os exames,
Então, toda a documentação médica é de extrema importância. A gente tem a CNH, né, carteira de motorista especial, com laudo do Detran, né, para pessoas com deficiência. A carteira de trabalho também, que informa ali que a pessoa é deficiente. A gente tem cartão da pessoa com deficiência para o estacionamento, passe livre para o transporte público, histórico escolar com dispensa para as aulas, né, de educação física. Então, existe ali uma série de documentos, aqui só tem alguns exemplos, que comprova ali que a pessoa possui a deficiência. Para comprovar também desde quando a pessoa é deficiente, que isso é importante, né, comprovar desde quando ela possui a deficiência, que tem consequências diretas ali nos cálculos, nos tempos de contribuição, conforme a gente viu aqui anteriormente. Além disso, é possível a aposentadoria de pessoas com deficiência para quem nunca contribuiu? Essa é uma pergunta bastante comum, recorrente. Doutor, eu nunca contribuí, mas eu sou deficiente, será que eu tenho direito a algum INSS, aposentadoria? Olha, em regra, em questão, se você nunca contribuiu, você não possui direito à aposentadoria. Essas aposentadorias que a gente conversou aqui, né, hoje, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, essas aí não tem direito, porque não contribuiu para o INSS, não atingiu os requisitos. Mas ela pode possuir ali direito ao BPC Loas deficiente, que é um benefício assistencial do governo, né, que é pago para pessoas que possuem a deficiência, precisa preencher os dois requisitos, ter a deficiência e também ter ali, se enquadrado no critério de baixa renda. Então, sim, a pessoa, no caso ali, pode receber, não a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas pode receber o BPC Loas. Tem algumas diferenças, né? O BPC Loas é limitado a um valor de um salário mínimo, né? Não tem o direito ao 13º e também não deixa a pensão por morte. E, além disso, né, para finalizar, se por acaso a pessoa ali está recebendo o BPC Loas deficiente, mas deseja ali futuramente ter direito à aposentadoria, né, da pessoa com deficiência, ela pode contribuir para o INSS, né, desde que ela contribui na modalidade facultativa, ou seja, que é uma modalidade considerada para as pessoas que não possuem renda, né, então isso ela não vai ter problema nenhum e ela pode futuramente garantir a sua aposentadoria para a pessoa com deficiência. Aí, doutor André, né, trazendo para você todas as informações aí sobre essa aposentadoria da pessoa com deficiência, né? É sempre bom ter acesso à informação, né? É importante ter acesso à informação, as pessoas saber e comentar para as outras pessoas, né? Que está nessa condição, às vezes tem desconhecimento, né? Às vezes a pessoa tem direito e não sabe disso, né, Fabiano? Com certeza, né? A gente sempre deixa também o telefone disponível, né, para a sua participação. Eu tenho inclusive aqui a dúvida de um telespectador, está dizendo que sofreu aí um acidente, está afastado há 3 anos e 8 meses, né? Foi no deslocamento aí de casa para o trabalho. Ele tem 59 anos, está dizendo que é metalúrgico. E por causa do acidente, ele perdeu aí uma parte da visão, né? Aí ele quer saber se ele pode se enquadrar nessa questão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Olha, a visão no caso ali, se for, mesmo que a visão apenas de um olho, né, foi comprometida, os tribunais ali entendem, né, que pode ser enquadrado ali como pessoa com deficiência. Se a cegueira for total, obviamente, né, se enquadra também nos requisitos. Tem algumas particularidades no seu caso, né? Aconteceu aí durante o trajeto do trabalho, então a gente tem ali algumas implicações, algumas consequências em relação ao direito do trabalho, né, no caso aí. E certamente, né, sim, você tem que averiguar também no caso aí se você está incapacitado, se isso te tornou incapaz para o trabalho, né? Ou seja, em razão disso você não consegue trabalhar, porque se não conseguir trabalhar, aí você poderia ter direito à aposentadoria por invalidez, né, que é outra espécie aí do benefício do INSS. Eu tenho aqui uma outra pergunta, né? Ele está dizendo que a irmã é deficiente e mora com outra irmã que é casada, né? Na união de salário, né? Ela corre o risco de perder a aposentadoria por causa disso? Olha, considerando a aposentadoria, né, ou seja, aquela pessoa que contribui para o INSS, não tem interferência nenhuma, tá? Considerando, às vezes, você pode estar falando a respeito do benefício assistencial, BPC Loas deficiente. No caso, como a sua irmã também ela é casada, então ela não vai, da mesma forma, também não vai ter consequência nenhuma ali no cálculo, tá? Apesar de morar junto com ela, né, a fonte de renda ali da casa
não vai considerar no seu cálculo do BPC, né, do deficiente, se esse for o seu caso. Essa é a participação do doutor André ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Muito obrigado, viu, André, pela participação. Obrigado, Fabiano. Seja Mais uma segunda-feira aí. Seja sempre bem-vindo. Tá aí na tela também todos os contatos lá do escritório Barbosa Oliveira, né? Tá aí o telefone também. Fique à vontade. Doutor André, doutor Eduardo estão sempre lá disponíveis para atender todo mundo. O Bom Dia Divinópolis, segunda edição, dá uma pausa, eu vou pro intervalo e volto já.